Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o eletromagnetismo clássico. Então, dando prosseguimento, nós, durante a última aula, obtivemos a seguinte expressão: o torque gerado por uma força elétrica atuando sobre um dipolo elétrico, o dipolo estando submetido à influência de um campo elétrico externo. Nós mostramos isso durante a última aula. Então, nós obtivemos o torque em relação à origem do sistema de coordenadas, escrito como o momento de dipolo elétrico, produto vetorial com o referido campo elétrico externo. Esse campo elétrico externo é o campo elétrico sob o qual está o dipolo elétrico, formado por dois polos compostos por duas estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica menos Q e mais Q, respectivamente. Então, este torque gerado pela força elétrica que atua sobre os polos do dipolo elétrico é aqui definido como momento de dipolo elétrico, produto vetorial com o campo elétrico externo. Vamos então considerar duas situações específicas. Aqui, primeiramente, consideremos um campo elétrico constante e uniforme. Então, considerando um campo elétrico constante e uniforme, nós temos, mais uma vez, apresentando a ilustração. Aqui nós temos o campo elétrico externo, e o dipolo elétrico. Então, nós temos aqui menos Q, um dos polos do dipolo elétrico, menos Q, e mais Q. Então, aqui está a origem do sistema de coordenadas. Nós temos uma força elétrica subíndice menos, discutimos durante a aula anterior, outra força elétrica subíndice mais, atuando sobre a carga positiva, a força elétrica subíndice menos atuando sobre a carga menos Q. E então, nós temos o vetor D que parte da carga menos Q até a carga mais Q, bem como temos ainda o vetor momento de dipolo elétrico, também partindo da carga menos Q em direção no sentido de alcançar a carga mais Q. Então, nesse caso, nós também sabemos que a força subíndice menos é igual a menos 1 multiplicado pela força subíndice mais, nesse caso de um campo elétrico constante e uniforme. A força elétrica total, nesse caso, a força elétrica total é igual à força subíndice menos a força atuante sobre a carga menos Q, em razão da interação da carga menos Q imersa no campo elétrico externo, mais a força subíndice mais, indicando a força gerada pelo campo elétrico externo sobre a estrutura material dotada de massa e de carga elétrica mais Q. Então, nesse contexto de considerar a força subíndice menos igual a menos 1 força subíndice mais para um campo constante e um campo elétrico constante e uniforme, então, do ponto de vista vetorial, nós temos menos 1 força elétrica subíndice mais força elétrica subíndice mais, e do ponto de vista vetorial, essa força elétrica total atuando sobre o sistema, todo o sistema denominado dipolo elétrico, é igual a zero vetor. E no sistema de coordenadas cartesianas, nós temos 0 I versor, mais 0 J versor, mais 0 K versor. Muito bem. Então, a força total, nesse caso, o módulo dessa força total é igual ao módulo de 0 vetor, que é igual a 0. Muito bem. É igual a 0. Pois cada componente em cada direção é igual a 0. E aqui nós temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z no sistema de coordenadas cartesianas. Vamos então analisar agora uma outra situação possível, e possível
não só do ponto de vista conceitual, matemático, mas do ponto de vista da construção experimental, laboratorial, é o caso de um campo elétrico, um campo elétrico constante no tempo e não uniforme no espaço tridimensional. Então nós temos campo elétrico constante no tempo e uniforme no que concerne a sua distribuição ao longo do espaço tridimensional, e aqui nós temos um campo elétrico constante e não uniforme. Muito bem. Vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente tratando do campo elétrico constante e não uniforme. Muito obrigado a todos.